Hoje eu quero mostrar para vocês quanto é 2 terços de 3 quintos. Se alguém lhe perguntar quanto é 2 terços de 3 quintos e você sabe responder, você sabe como calcular 2 terços de 3 quintos? A primeira informação é que tanto faz ser 2 terços de 3 quintos ou 3 quintos de 2 terços. O valor é o mesmo. Aqui eu tenho uma multiplicação, olha, de 2 terços vezes 3 quintos. E na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Eu posso mudar aqui a ordem desses fatores e o resultado será o mesmo. É por isso que eu posso dizer que 2 terços de 3 quintos é o mesmo que 3 quintos de 2 terços. Essa multiplicação é a forma que eu utilizo para encontrar esses valores. Se alguém lhe perguntar quanto é 2 terços de 3 quintos, basta você multiplicar 2 terços vezes 3 quintos. Assim como se alguém lhe perguntar quanto é 1 quarto de 2 terços, você pega 1 quarto e multiplica por 2 terços. A multiplicação das duas frações é o mecanismo que você utiliza para encontrar o resultado que você procura. Aqui eu quero encontrar quanto é 2 terços de 3 quintos, então eu vou fazer a multiplicação direta. Faço numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 3 é 6. 3 vezes 5 é 15. 6 quinzeavos é quanto vale 2 terços de 3 quintos. Só que esse 6 quinzeavos é uma fração que eu posso simplificar, porque 6 dá de dividir por 3 e 15 também dá de dividir por 3. Se 6 dá de dividir por 3, eu vou fazer 6 por 3 é igual a 2 e 15 por 3 é igual a 5. 2 quintos é o valor irredutivo dessa fração aqui. Então, significa que 2 terços de 3 quintos é igual a 2 quintos. E da mesma forma, 3 quintos de 2 terços é igual a 2 quintos. E eu peço para você observar que esse 2 quintos aqui, olha, é esse 2 aqui do numerador com esse 5 aqui do denominador. Porque em uma multiplicação de fração, se você tiver um valor que está aqui na multiplicação do numerador e você tem um valor igual a ele aqui na multiplicação do denominador, você pode simplificar esses dois valores. Eu não preciso fazer essa multiplicação aqui para depois fazer a simplificação. Basta você eliminar este valor aqui do numerador com este valor aqui do denominador, que na verdade eu estou aqui dividindo por 3 sobra 1. Divido por 3 sobra 1, vai ficar 2 vezes 1 é 2, 1 vezes 5 é 5. Eu já chegarei direto no resultado aqui de 2 quintos sem precisar fazer todo esse caminho aqui. Sempre que você tiver multiplicação, onde aqui no numerador eu tenho um valor que se repete aqui no denominador, também numa multiplicação, você pode fazer essa simplificação direta aqui antes mesmo de fazer os cálculos. Você não pode fazer essa simplificação na soma, somente na multiplicação, beleza? Então aqui o 2 terços de 3 quintos é 6 quinzeavos, e isso aqui é igual a 2 quintos. Fazendo a simplificação aqui, né? Simplifiquei o 6 por 3 e o 15 por 3 me resta 2 quintos. Mas isso aqui eu mostrei para vocês somente o cálculo. Agora eu quero mostrar para você o que é o 2 terços, o que é o 3 quintos e por que 2 terços de 3 quintos é igual a 2 quintos. Para isso eu fiz aqui esses 3 quadros. O primeiro quadro eu dividi em 3 partes iguais, essas linhas horizontais aqui, olha, a primeira linha, a segunda linha e a terceira linha. Cada uma dessas linhas, essa linha aqui é uma de 3, é uma parte de 3, essa segunda linha aqui é uma parte de 3 e essa terceira linha é uma parte de 3. Tenho 3 partes iguais, essa aqui é uma das 3 partes, essa aqui é uma das 3 partes e essa aqui é uma das 3 partes. Se eu juntar duas partes dessa, por exemplo, essas duas de baixo aqui, olha, eu terei duas partes de 3. Eu tenho 2 terços do total. Cada uma dessas representa 1 terço do total. Se eu junto duas delas, eu tenho 2 terços do total. Peguei o mesmo quadro, do mesmo tamanho, e repeti aqui embaixo, só que agora dividindo em 5 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais. Cada uma dessas partes é uma parte de 5. Uma parte de 5, uma parte de 5, uma parte de 5 e uma parte de 5. Tenho 1 quinto, 1 quinto, 1 quinto, 1 quinto e 1 quinto. Cada uma das partes representa 1 quinto. Se eu juntar 3 partes dessa, se eu juntar essas 3 partes aqui, olha, eu terei 3 partes de 5. Eu tenho 3 quintos do quadro total. Porque eu peguei 3 partes de 1 quinto cada uma e juntei as 3. Então agora eu tenho 3 partes de 5. Eu quero saber quanto é 2 terços de 3 quintos. Vou pegar por referência essas 3 partes de 5 e mostrando aqui no quadro de baixo. Olha, 3 partes de 5 ela vem até aqui. Aqui são 3 partes de 5. E eu mostrei aqui que 2 terços representa essas duas linhas de baixo aqui. Olha, eu tenho 2 de 3.
Esse 3/5 aqui está dividido em 3 linhas iguais, olha, a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha. Se eu pegar essas duas linhas de baixo aqui, eu tenho duas partes de 3. Então, eu tenho 2/3 de 3/5. Mas perceba o seguinte, quando eu peguei esse quadro aqui, dividi em 3 partes, eu tinha somente 3 partes. Quando eu dividi em 5, eu tinha 5 partes. Quando eu juntei as duas divisões, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 partes iguais. Quando eu juntei as duas divisões, eu fiquei com 15 partes iguais. E o 2/3 que eu mostrei para vocês aqui, o 2/3 do 3/5, ele representa 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes de 15. 6 partes de 15 foi o nosso primeiro resultado aqui, olha. Se eu multiplico 2/3 vezes 3/5, ou seja, se eu encontro 2/3 de 3/5, eu chego em 6 partes de 15, que são essas 6 partes aqui. Mas eu posso pegar essas 6 partes de 15, ou eu posso simplificar aqui em cima por 3, aqui embaixo por 3, eu terei 2 de 5. Quanto é 2 de 5? Aqui eu mostrei para vocês que 1, 2, 3 são 3 partes de 5. 2 partes de 5 são só essas duas primeiras aqui. Olha, se eu pegar só essas duas primeiras aqui, é 2 partes de 5. Quantos quadrinhos desse tem 2 partes de 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, aqui eu também tenho 6 partes de 15. 6 partes de 15 está dentro desse quadrado aqui. E esse quadrado aqui representa 1, 2, 2 partes de 5. É por isso que se eu selecionar essas 6 partes aqui, olha, que são 6 partes de 15, ou seja, 2/3 de 3/5. Ou se eu selecionar essas 6 partes aqui, olha, que é exatamente 2/5, é a mesma coisa. Eu vou pegar 6 partes iguais. Podem ser essas 6 partes aqui, são 6 partes de 15, ou podem ser essas 6 partes aqui, que também são 6 partes de 15, ou eu posso dizer que são 2/5. Eu selecionar 6 de 15 ou 2 de 5, eu estou representando a mesma quantidade de quadrinhos iguais. É a mesma divisão de quadrinhos que eu fiz aqui para vocês. Essa aqui é mais uma dúvida que eu respondo de um dos meus alunos. Se você também tiver sua dúvida, manda para mim, manda o exercício, manda a questão ou manda mesmo a pergunta do conteúdo para que eu possa gravar e responder para vocês. E se quiser ver mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal porque todo dia eu posto uma dúvida diferente, todo dia eu respondo uma pergunta diferente e coloco aqui no canal para que todo mundo possa assistir, todo mundo possa aprender. Beleza?